Oi pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo e aqui nós vamos falar sobre outro tipo de intervalo, o intervalo intersemanal ou ainda o intervalo episódico, que é conhecido como feriado. Bem, se você quer saber mais sobre o descanso semanal remunerado e sobre os feriados, eu peço que você fique comigo aqui até o final e desde já deixe aqui o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não tenha feito isso, ative as notificações para receber os próximos vídeos e me siga também no Instagram que é mages.do.trabalho. Chega de papo e vamos ao que interessa. O descanso semanal remunerado, como o próprio nome diz, é um dia da semana em que você não trabalha, mas recebe por ele. Nós estamos falando de interrupção contratual, posto que você não vai estar à disposição do empregador, mas mesmo assim vai estar recebendo por esse dia. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Se o Criador descansou no 7º dia, por que nós, réis mortais, não poderemos também? Sendo assim, o descanso semanal ele é obrigatório. Todo trabalhador deve dispor desse descanso. Nós estamos falando de trabalhador urbano, rural, doméstico e servidor público, conforme previsão no artigo 7º, inciso 15 da Constituição, também no artigo 39, parágrafo 3º, e também nós encontramos isso na Lei do Rurícola, que é a 5889, e na Lei Complementar 150 de 2015, que trata dos domésticos. Há ainda uma lei específica que trata do descanso semanal, que é a Lei 605 de 1949. Veja que todos esses ordenamentos que eu disse aqui trazem como preferencial para o dia de descanso o domingo. Parte da doutrina entende que no nosso caso aqui no Brasil, esse descanso ficou no domingo por conta da tradição religiosa católica, uma vez que há a guarda dos domingos aqui. Já para outra parte da doutrina, isso vai além da crença, vai além de religião. O domingo é o dia em que todos param para que haja uma inter-relação tanto social quanto política e um dia realmente para lazer. O importante é que é obrigatório que o trabalhador pare um dia a cada 6 dias trabalhados. Veja que esse período não pode ser prorrogado. Por exemplo, o trabalhador não pode parar um dia a cada 10 dias, a cada 12 dias. É necessário que ele trabalhe por 6 e no 7º ele descanse. O descanso semanal, diferente do feriado, ele é contado em horas. Há uma obrigação aqui de descanso de 24 horas de modo ininterrupto, ou seja, esse descanso semanal ele não pode ser fracionado, ele tem que ser gozado de maneira completa. E nós contamos em horas exatamente porque há trabalhadores que iniciam a sua jornada no período noturno ou no período diurno. Então, assim, dependendo do horário, ele pode começar o gozo do descanso à noite ou durante o dia, mas deve ser observado o período de 24 horas. Diferente do que acontece com o feriado, porque o feriado é um dia episódico e ele é contado em dia e não em horas. Quanto ao pagamento desse descanso semanal, todas essas disposições nós encontramos ali na Lei 605, que assim determina no artigo 7º. A remuneração do repouso semanal corresponderá para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou mês, a de um dia de serviço, computadas as horas extraordinárias habitualmente prestadas. Para os que trabalham por hora, a remuneração corresponderá à sua jornada normal de trabalho, computadas as horas extraordinárias habitualmente prestadas. Já para os que trabalham por tarefa ou peça, a remuneração do repouso semanal corresponderá ao equivalente ao salário correspondente às tarefas ou peças feitas durante a semana, no horário normal de trabalho, dividido pelos dias de serviço efetivamente prestados ao empregador. Já para o empregado em domicílio, a remuneração do repouso corresponderá ao equivalente ao quociente da divisão por 6 da importância total da sua produção na semana. Dessa forma, para quem recebe por mês ou por quinzena, nós observamos que o descanso semanal já está incluído aqui na sua remuneração. Ou seja, você recebe por 30 dias trabalhados, mas você não trabalha 30 dias.
Assim também entende o TST quanto às gratificações por produtividade e por tempo de serviço, uma vez que essas verbas, como elas já são habituais, o trabalhador vai receber mensalmente por elas, elas não vão refletir no descanso semanal remunerado. O descanso já vai estar abarcado por elas aqui. Isso é o que está ali na súmula 225 do TST. O mesmo não acontece com as horas extras, uma vez que as horas extras habitualmente prestadas para quem trabalha no módulo mensal ou quinzenal, essas horas extras vão sim refletir no descanso semanal remunerado. É o que está previsto na súmula 172 do TST. Veja, horas extras é o que está extra, é o que está fora, que sobrepõe o que está acima da jornada normal. Então, nesse caso aqui, não está previsto na remuneração. Portanto, reflete no descanso semanal remunerado. Como nós observamos, o descanso semanal ele deve acontecer preferencialmente ao domingo. Quando não é possível que esse descanso se dê no domingo, o trabalhador vai desfrutar dele em um outro dia na semana. Agora, quando isso não for observado, ou seja, esse descanso não for compensado em outro dia da semana, o trabalhador receberá por esse dia trabalhado em dobro. A OJ 410 da SDI 1 do TST dispõe que essa folga não pode ser concedida após o 7º dia. Nesse caso aqui, o instituto estaria sendo violado e, portanto, o empregador deveria ser punido por isso. A remuneração funcionaria assim. Por exemplo, um trabalhador que receba R$ 60 por dia. No caso do descanso semanal, ele vai receber R$ 60 por esse dia mesmo que ele não trabalhe. Agora, quando ele trabalha nesse dia, veja que esses R$ 60 já estavam previstos na remuneração mensal. Então, ele está intocável, ele vai receber de qualquer forma. A única coisa que impede o trabalhador de receber essa remuneração do descanso semanal remunerado é se ele descumprir a jornada da semana, ou seja, se ele chegar atrasado ou se ele faltar injustificadamente, aí ele perde a remuneração desse dia. Mas do contrário, esse valor já está previsto no contrato, então não pode ser retirado dele. Agora, se ele trabalha no dia de descanso, ele vai receber, além dessa jornada que já estava prevista lá no início, ele vai poder recebê-la dobrada. Ou seja, ele vai receber aqui R$ 120 pelo descanso semanal trabalhado, dando um total aqui de R$ 180 por esse dia trabalhado. Isso aqui serve como uma punição ao empregador para que ele observe e cumpra essa regra que é obrigatória. Isso é o que nós encontramos previsto ali na súmula 146 do TST. O descanso em feriados obedece à mesma sistemática. Veja que os feriados são intervalos episódicos que acontecem como forma de homenagem a certas datas, importantes tanto do ponto de vista histórico quanto religioso. Nesse caso aqui, nós temos os feriados cívicos e os feriados religiosos. Além daqueles previstos na legislação nacional, nós temos a exemplo disso os feriados cívicos, o 1º de janeiro, 1º de maio, 21 de abril, 15 de novembro, 7 de setembro. Nós temos também os feriados religiosos previstos na legislação nacional, que são os feriados do dia 12 de outubro, a Sexta-feira Santa, 25 de dezembro e atualmente 2 de novembro. Fora esses feriados, há a previsão do feriado estadual, é o dia da Carta Magna do Estado, e nós temos também os feriados previstos na legislação municipal, que geralmente se referem a aniversário da cidade e também aos feriados religiosos da cidade. Olha só a diferença aqui entre o feriado e o descanso semanal remunerado. Os feriados não estão previstos na norma constitucional. Por outro lado, eles podem ser disciplinados tanto por lei estadual quanto por lei municipal. E assim como os descansos semanais remunerados, os feriados devem ser remunerados. O trabalhador não vai laborar, mas ele vai receber por esse dia. E se ele trabalhar no feriado e não receber a compensação dessa folga, ele vai receber por esse dia também de forma dobrada. A lei diz que esse descanso deve ser preferencial aos domingos. Não é obrigatório, posto que há certas situações, há certos serviços em que se exige o trabalho ao domingo. É o caso, por exemplo, de funerárias, postos de gasolina, restaurantes, hotéis. Nesse caso,
vai ser feita uma escala de revezamento para que, em certos momentos, os trabalhadores consigam coincidir o seu descanso com o domingo. É o que está previsto ali no artigo 67, parágrafo único. Essa escala de revezamento vai acontecer, claro, nas situações que são previstas já e autorizadas pelo Ministério da Economia por meio da Secretaria de Trabalho, em casos de força maior, necessidades transitórias ou algo imperioso que não deva ser deixado para depois. Então, assim, são situações excepcionais e que o descanso vai poder ocorrer em outros dias. Veja que a Lei 10.101, ali no artigo 6º, dispõe que, no caso do comércio, essa folga ao domingo deve coincidir pelo menos uma vez a cada 3 semanas trabalhadas. A reforma trabalhista, principalmente com a medida provisória 905, tentou alterar essa escala de revezamento, colocando, no caso dos comerciários, o descanso uma vez a cada 4 semanas trabalhadas ao domingo. E no caso da indústria, uma vez a cada 7 domingos trabalhados. Veja que essa medida não prevaleceu. Sendo assim, o que nós temos é o trabalho aos domingos de forma excepcionalíssima. E veja que no caso da mulher, no artigo 386 da CLT, há a previsão que essa escala aconteça de 15 em 15 dias. Então, no caso de uma mulher que trabalha no comércio, ela não vai trabalhar a cada 3 semanas e folgar uma. Ela tem que, de 15 em 15 dias, a sua folga deve coincidir com o domingo. Acerca da escala 12/36, nós observamos que a previsão da reforma trabalhista, ali no artigo 59A, parágrafo único, é de que tanto os descansos semanais remunerados quanto os feriados já estão dentro dessa jornada especial. Portanto, essas pessoas que trabalham em 12/36, elas não teriam direito ao pagamento dobrado, caso essa escala coincida com o domingo ou com o feriado. Veja que aqui há uma discussão na doutrina acerca desse descanso no feriado, porque o feriado é um intervalo episódico. E quando colocado dentro da escala 12/36, os empregados que trabalham com essa jornada especial, eles estariam afastados dos direitos aos descansos no feriado e, portanto, a remuneração dobrada, porque para a CLT essa jornada já abarca tanto os descansos quanto os feriados, o que de fato não ocorre. Nós percebemos que há sim uma observância do descanso semanal, posto que mesmo trabalhando 12/36, esses trabalhadores conseguem descansar além das 24 horas previstas. Há também uma observância do intervalo interjornada, porque como nós vimos no vídeo anterior, deve haver aqui a observância de 35 horas no mínimo entre uma semana e outra. Todavia, no caso dos feriados, não há essa previsão. Porque, embora um trabalhador, por exemplo, durante a semana consiga ter direito a um feriado e ao descanso semanal, a mesma coisa não se repetiria aqui na escala 12/36. Enfim, mas está previsto na CLT, nós temos que estudar. Enfim, nós fechamos aqui os intervalos intersemanais e os intervalos episódicos, e somados ao vídeo anterior, nós já vimos os intervalos interjornadas e os intrajornadas. Férias seriam os intervalos anuais, nós também já temos ela aqui em um outro vídeo. Se você quiser, é só voltar lá e assistir. Espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E desde já eu peço que você me ajude deixando o seu like. Não se esqueça de sair desse vídeo sem deixar o seu like, por favor. Se inscreva no canal e me siga também no Instagram. Até o próximo vídeo.